Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro, os Secretários de Estado. Trata-se naturalmente da sua primeira vinda a este Parlamento, na qualidade de Ministro da Tutela. Seria normal vir trazer as suas prioridades, como o fez. De resto, saúde pela forma positiva como o efetuou. Mas esta Comissão tem fortemente nas suas competências a fiscalização da atividade governativa. E, portanto, não nos podemos esquecer de que estamos num tempo de balanço de um mandato que durou 4 anos. E, portanto, os portugueses esperam ouvir do Sr. Ministro algumas respostas relativamente àquilo que são problemas graves no área das infraestruturas. Portanto, e que não seja, naturalmente, e isso que é o nosso desejo, um canal de propaganda, como fazia permanentemente o seu antecessor. Foi positivo, desde logo, digo e saúdo, não ter endossado responsabilidades unicamente ao governo anterior relativamente ao estado em que se encontra a ferrovia. Os senhores tomaram decisões ao longo dos 4 anos e, portanto, chegou a hora de vos pedir contas relativamente a essa atuação, que eu diria antecipadamente que foi uma atuação, dizia, paralisante relativamente, por exemplo, à ferrovia e diria mesmo que se trata de um mandato perdido. E como o Sr. Ministro disse, vamos então às razões. As razões a que se chegou. E, portanto, reportando-nos a 2016, embora o seu antecessor acusasse o anterior governo de não ter deixado nada na gaveta, afinal ficou lá um programa que se chamava PETI 3+. Os senhores fizeram pequenos ajustamentos e apelidaram-no pomposamente de Ferrovia 2020. Desse programa, quantas obras foram concluídas? Perguntamos nós. 0. Não há nenhuma concluída. Quantas foram iniciadas? Dizemos nós, muito poucas. Dizemos nós e dizem os portugueses. Taxas de execução, 5%. Diria, não me leva mal, Sr. Ministro, é ridículo e desconcertante. Estamos em 2020, praticamente no final do programa, e nada se vê. 10 km de via eletrificada na linha do Minho. Sr. Ministro, o Governo está obrigado a explicar este programa e isto é demasiado mau para ser verdade. Não tem obra, mas publicidade fez sempre muita. Vamos a 2017. A administração da CP apresentou um programa para a aquisição de comboios, inclusive também de aluguer. O que é que fez o Governo neste plano? Nada. Ele ficou na gaveta. 2018, ano profícuo em cativações e recordes históricos de desinvestimento público, tanto nas infraestruturas como na área operacional. Chegaram mesmo ao cúmulo de, em 2 anos consecutivos, o investimento público ser inferior a 2015, o último ano do governo Passos Coelho. Isto é notável para um governo que dizia que a austeridade tinha acabado e que ia apostar no investimento público. De resto, em matéria de investimento público, pelos vistos, só ultrapassarão o governo de Passos Coelho em 2020. O ministro Pedro Marques, agora a caminho da Europa, passava os seus dias a anunciar comboios fantasmas, a repetir anúncios de obras, sempre as mesmas, sempre sem início marcado, algumas mesmo sem estarem em projeto. Tudo acabou num verão catastrófico, com os comboios a caírem aos bocados, sem manutenção, comboios a serem suprimidos, mais do que uma vez tinha acontecido, e os indicadores de qualidade dos serviços públicos de transportes a serem inferiores àqueles que eram oferecidos aos utentes em 2015. A vida e a realidade dos utentes ficou muito pior. Em 2017 e 2018 foram retirados por dia à circulação ferroviária 5 comboios. Em 2018 foram suprimidos 3.500 comboios. Isto não aconteceu nos anos da crise. A CP, tutelada por si, neste momento, lidera a lista de queixas recebidas nas empresas de transportes. Mais de 24 mil reclamações, qualquer coisa como 66 por dia. Comboios parados às centenas nas linhas, sem manutenção. Mais de metade da frota obsoleta, diz o relatório de contas da CP. O Governo deixou de degradar o Serviço Público de Transportes, em alguns casos até à indigência, e perante a redução de investimento levou a que aquelas empresas à prática de canibalizar comboios, retirando peças de uns para os outros. Sr. Ministro, compensa inverter esta inação deixada pelo Ministro Pedro Marques. Vou terminar, Sr. Presidente, e uma vez que o antecessor, o Ministro Pedro Marques, era useiro e veseiro em dizer que o anterior Governo não lhe tinha deixado nada, nem programas, nem projetos, eu vou aqui formalmente deixar ao Sr. Presidente, se o Sr. Ministro não tiver, o programa que ficou na gaveta do Sr. Ministro Pedro Marques relativamente a uma
determinada calendarização, um programa de aquisição de aluguer de comboios, vou terminar, Sr. Presidente, e que se na altura o Sr. Ministro tem dado atenção, já estariam a chegar. Ou seja, o Governo não alugou, não comprou, não recuperou e ainda boicotou ao cancelar procedimentos em curso e com isso atrasou 3 anos a entrega dos comboios. Muito obrigado.